E aí pessoal, tudo bem? Espero que todos vocês estejam bem, né? Vamos hoje então para nossa nona semana, né, desse calendário alternativo de estudos literários 1. Como eu tinha comentado rapidamente na semana passada, hoje então a gente vai falar sobre jornalismo gonzo, né, que acabou sendo uma área que eu me especializei. Então, e que trabalha muito nessa vertente de jornalismo e literatura. Hoje eu já estou até bem melhor, né, em relação à semana passada e até a segunda-feira, quando eu gravei o vídeo de empreendedorismo. A tosse está agora sim finalmente me deixando em paz. E então a gente vai falar sobre o jornalismo gonzo, conforme está previsto, e aí, na verdade era para ser na semana passada, a gente trouxe para essa, e aí a gente junta a questão da poética, que até a gente já chegou a comentar, né, poetas brasileiros, latinos e ocidentais, mas aí a gente junta com o tema jornalismo cultural, né, de maneira geral, e aí na outra semana, do dia 17, a gente encerra, né? E aí vocês têm o prazo final para entrega da terceira avaliação, da crítica. Alguns até já enviaram. E da Timamanda também, né? Enfim, é o prazo para entrega de todos os trabalhos, porque aí depois não tem mais, estoura lá o sistema, né, para eu postar. Então depois não tem realmente o que fazer. Eu vou receber até o dia... até o final do semestre, né? Então até o dia 22, né? Dá para considerar se ninguém ficar em exame. Então a gente vai falar hoje sobre jornalismo gonzo, né? Tenho aqui o meu amigo Gonzinho, que alguns de vocês conhecem Gonzo, pensam nesse personagem aqui. Até agora ele arranjou uma namorada, né? Eles ficam aqui comigo. E talvez vocês conheçam, né, o Gonzo do Muppet Babies. Enfim, é uma palavra que é utilizada, é uma gíria, né, também é falada nos Estados Unidos, em inglês, né, não só nos Estados Unidos. Né, e eu vou postar para vocês também um artigo, né. Eu escrevi vários artigos, enfim, sobre o Gonzo, mas eu vou pegar um mais geral, que vai dar a definição, por que é gonzo, etc., porque não vai dar tempo de falar tudo aqui no vídeo. Então eu vou botar um artigo desses de Intercom, assim, de mais ou menos 15 páginas para vocês lerem, para vocês saberem a origem do termo, enfim, que na verdade tem o termo no lugar comum, mas não é com esse sentido, não foi essa história que muitas vezes é atribuída erroneamente, né, para se chamar jornalismo gonzo, né, que na gíria... uma gíria em inglês utilizada na Irlanda seria o último a ficar de pé numa bebedeira, né? Que existe esse termo nesse sentido, mas não foi em função disso que foi chamado, né? O jornalismo gonzo foi chamado de gonzo. É uma história longa. Eu tenho um livro publicado pela Insular, Jornalismo Gonzo, Medo, Delírio, Mentiras Sinceras e Outras Verdades, em que no capítulo 6, especificamente na página 189, né, caso alguém tenha exemplares na biblioteca, eu deixei alguns exemplares lá para quando voltar, né, enfim, se depois futuramente alguém quiser ver, porque claro, eu faço resultado da minha tese de doutorado, então também eu faço uma contextualização que eu utilizo o conceito da palavra grega parresia, né, que é a utilização da fala franca no espaço público, assumindo riscos por fazer uso dessa fala franca, né, então tem todo uns capítulos iniciais com essa discussão mais teórica, enfim. Então, se alguém for pensando em saber mais sobre jornalismo gonzo propriamente dito, dá para pegar esse capítulo 6, em que realmente daí eu conto, né, essa historinha, né, do surgimento, por que é gonzo, etc, etc, etc. Também não é um livro de biografia, mas eu faço, né, um apanhado bem geral, bem geral não, mais aprofundado, né, de pesquisa, em relação ao personagem Hunter Thompson. Então vamos começar agora a falar especificamente do gonzo, de maneira agora sim geral, porque, né, tem a questão do tempo. O Hunter Thompson, ele nasceu na cidade de Louisville, né, em 1937, nos Estados Unidos, fica no estado do Kentucky, né, no centro dos Estados Unidos, mais para o leste, mas considerado, né, mais centro.
E ele, enfim, é um estado conservador. Louisville é uma cidade também, tem mais ou menos 600 mil habitantes. É a cidade do Muhammad Ali, do boxeador também. Então, ele teve uma biografia conturbada, né? Ele teve uma infância, uma adolescência bastante conturbados. Desde cedo ele se envolveu com drogas e ele vai contar que, né, claro, nos textos biográficos, nas cartas, e os biógrafos também, porque vão contar que a literatura salvou ele de se tornar, enfim, um prisioneiro, né, um criminoso comum, assim, que seria preso. E, enfim, ele chegou até a ser preso, ele perdeu a formatura do ensino médio dele porque ele estava na prisão. Ele aprontou lá com os colegas dele, mas os colegas dele, um era filho de um médico, outro de um prefeito, né, do prefeito, outro de um político, e todos saíram, né, para participar da formatura, menos ele. Isso já marca ele em relação a uma revolta que ele vai ter em relação a como as coisas funcionam na sociedade, né? Que as regras não são iguais para todos, pode ser no papel, mas não na prática. Então ele aprendeu isso muito cedo. Então ele levou isso tudo para o jornalismo e, somado a isso, a questão da literatura, né? Então ele também teve esse fato dele ter crescido e ter entrado numa fase de escrever, de tornar, de uma época em que as pessoas, né, enfim, jovens tinham um sonho de ser escritor, porque tinha uma questão de status, né, enquanto hoje o pessoal mais novo quer, de repente, sei lá, ser um youtuber famoso, ter acessos, likes, etc. Naquele tempo o status artístico, né, era cinema, televisão, rádio, mas a literatura tinha uma aura maior do que tem hoje, digamos assim. E ele tinha esse sonho, então, de ser escritor, né. Ele também gostava muito de esportes, então quem gosta de jornalismo esportivo, ele também, eu já escrevi artigos sobre ele, a atuação dele no jornalismo esportivo americano. Teve uma historinha, enfim, até abrindo um parêntese, né, de como eu cheguei nele, né. Vocês estão no curso, né, na graduação, então não se preocupem se vocês não leram ainda nada dele ou não conheciam, porque eu só fui ler quando eu acabei o mestrado, sendo bem sincero. Eu acabei o mestrado, eu conhecia de ouvir falar também, e eu dei um ano, né, entre o mestrado e o doutorado, um ano forçado, né, porque na verdade eu dependia de bolsa para fazer o doutorado e não ganhei, então acabei não entrando na primeira seleção. E aí eu fui na biblioteca lá da PUC, foi onde eu fiz o mestrado, doutorado com bolsa, né, enfim, e fui pegar um livro para ler, queria pegar um livro que não fosse, né, porque a gente lendo muita teoria e tal, quero pegar um livro para ler, para descontrair, né? E daí eu lá achei A Grande Caçada aos Tubarões, do Hunter Thompson, e levei para ler, né? Eu já tinha lido Bukowski, já tinha lido Kerouac, todos os caras beats, enfim, não tinha lido ele. Quando eu li aquele livro aí, realmente mudou, dá para dizer que é um livro que mudou minha vida como jornalista. E na época eu estava trabalhando em jornal, né? Em redação de jornal. E eu li aquele livro e fiquei, cara, como que esse cara publicava isso aqui, né? E desde cedo, assim, mesmo sem ele ser famoso, ele já publicava. E aí me despertou a curiosidade, eu fui lendo, ele escrevendo uma linguagem totalmente do que agora eu chamo de parresiástica, né? Uma linguagem, um texto em que ele faz uso da fala franca escancaradamente e falando coisas que os jornalistas sabem e não podem publicar. E ele publicando, né? E não só publicando começando em jornais e revistas menores, mas daqui a pouco publicando na Rolling Stone, na Playboy, na New York Times, no Washington Post. Então chamou muito a atenção, porque é um texto diferente de tudo que eu tinha visto, né? No jornalismo e na literatura mesmo, o Beat, Maldita, enfim, então me chamou muito a atenção. E aí eu estava nesse vácuo entre o mestrado, né, pensando no doutorado, eu fiz o meu projeto já para pesquisar, né, o jornalismo gonzo. E aí eu entrei, fui selecionado com a professora Beatriz Dornelles, que foi minha orientadora, o professor Hoffel, que me orientou no mestrado, também me ajudou bastante, o professor Juremir Machado também, que foi minha banca. O próprio professor Alfeu foi minha banca também aqui da UFPEL, da Letras. Enfim, uma série de professores, e eu tive essa oportunidade daí de participar, de ganhar uma bolsa PDSE, né, a famosa bolsa sanduíche, que tu fica um ano do doutorado, até um ano do doutorado,
numa instituição em outro país. E, obviamente, meu olhar foi para os Estados Unidos. Eu acabei indo para New York University, né, lá para trabalhar com o professor Roberto Boynton. E só que durante essa estadia lá, além de eu frequentar as aulas e etc, eu também viajei, né? Aproveitei para ir, fui para Louisville, fui para Denver, fui para Vegas, claro, que é o Medellín Las Vegas, onde acontece a obra principal dele, é mais famosa, mas, né? E também entrevistei a viúva dele em Wood Creek, no Colorado, que é em Aspen, né? Que é uma cidade que o Thompson tem uma história em que ele concorreu a xerife. Enfim, com umas promessas, tipo legalizar a maconha naquela época, né, numa cidade conservadora, criticava muita coisa, ele disse que ia mudar o nome da cidade para Fat City, né, cidade dos gordos, seria uma crítica, né, ao perfil dos moradores. Enfim, não se elegeu, ele foi mais para, né, chamou muita atenção, ele foi inclusive para escrever, ele se candidatou, ele chegou lá para Rolling Stone com a proposta, eu quero me candidatar a escrever sobre isso. Então ele tinha a ideia é essa, ele participava, ele era uma figura ativa nos acontecimentos, ele escrevia, ele não era como o Gay Talese, como o Truman Capote, como os outros que escrevem como literatura, mas estando à parte, né, não participando exatamente, ou às vezes participando, mas de uma maneira mais light, né, tipo, o Gay Talese em A Mulher do Próximo, no final lá, ele vai numa casa de massagem, daí descreve, etc. Mas é uma coisa que não é, né? Não muda o rumo dos acontecimentos. O Hunter Thompson não, ele foi muito ativo, né? Politicamente também, ele foi muito ativo, ele infernizou a vida do Richard Nixon enquanto ele pôde. Então, ele foi um jornalista muito ativo e que levava muito a biografia dele, a vida dele, né? Para os textos dele, né? Mas enfim, voltando, eu acabei tendo essa experiência, fui lá, entrevistei, participei de um evento que se chama Gonzo Fest em Louisville, que é a cidade natal dele, e é muito engraçado porque se vocês pegarem o texto que está em A Grande Caçada dos Tubarões, que se chama O Kentucky Derby é Depravado e Decadente, ele escreve sobre o Kentucky Derby, que é o maior evento de turf dos Estados Unidos. Ele escreve nos anos 70, né? Foi o texto que deu origem ao termo jornalismo gonzo, porque ele foi lá e não retratou. Aí agora contar rapidinho a história do surgimento, do porquê que é jornalismo gonzo. Ele foi contratado por uma revista para fazer a cobertura desse evento de corrida de cavalo. Mandaram com ele o Ralph Steadman, que é um ilustrador britânico. E aí, queriam fazer algo diferente, que não fosse com fotos, enfim. E aí eles simplesmente piraram e, enfim, foram lá, mas não assistiram às corridas de cavalo. Ficaram lá observando o público, bebendo, aprontando. E ele escreveu sobre isso, como se fosse um diário, né, da participação deles só que com um tom humorístico e tudo mais que o Hunter Thompson tem, e crítico também, né, de criticar o público, mas ao mesmo tempo eles se autocriticarem, né? E aí, quando ele publicou, ele achou que tinha sido um fracasso total, né? Ele falou, ninguém nunca mais vai me pagar para escrever nada. E aí um amigo dele que trabalhava no Boston Globe, né, de Boston, leu o texto e conhecia ele, e ele usava essa expressão gonzo por causa de uma música, né? Então ele falava, isso aqui é gonzo, isso aqui é gonzo. E daí esse jornalista se referiu a essa reportagem dele como, isso aqui é jornalismo gonzo. E aí ficou o jornalismo gonzo, que foi se consagrar logo em seguida, quando daí ele estava fazendo uma reportagem séria, né, sobre a morte de um eu não lembro exatamente, está no livro, mas é a morte de um descendente de mexicano pela polícia de Los Angeles. E aí um advogado amigo dele pediu para ele fazer a cobertura para dar uma força, né, assim. E só que era uma cobertura séria, né, de um assassinato, né, enfim, ele estava naquela. E aí um dia estava ele e o advogado, que ele chama de advogado dele, né, num hotel em Los Angeles, se não me engano era até no Beverly Hills. E aí tocou o telefone
E era a revista era Sports Illustrated, que pediu para ele se ele queria ir cobrir um rally em Las Vegas. E aí, para dar um intervalo para a cabeça, ele acabou indo. Por isso, se vocês lerem, é interessante que vocês saibam essa historinha, né? De que ele foi realmente para... Ele não foi lá para fazer uma cobertura séria. Só que acabou se tornando um clássico, né? Ele descreve de uma maneira literária, engraçada, com várias pegadas críticas, né? Mas, e também a revista tinha pedido, tipo, sei lá, 1000, cara. Tem o número também, não vou falar senão, mas pediu um tamanho X, que seria tipo, uma, duas laudas, né? E ele manda 50. Então é rejeitado esse material. A revista não aceita. E aí ele vai pro... Ele era amigo já essa altura do dono da Rolling Stone, que vê aquele material e fica louco. Isso aqui é ouro puro, né? E aí ele publica na Rolling Stone. E aí começa uma longa parceria, né? Mas isso é depois de mais ou menos uns 6 meses, né? E aí, enfim, tem toda a história do livro. Tem muito disso. Uma vez dei uma oficina na Intercom, lá, antes de ir para os Estados Unidos ainda, sobre jornalismo gonzo. E, assim, eu falava para os alunos, falei para eles, não adianta eu falar. Eu levei lá o texto e dei para eles lerem. Um trechinho de um texto do Thompson, né? E aí eles entenderam do que se tratava, porque não adianta eu ficar falando sobre o texto do Thompson, né, sobre o jornalismo gonzo, porque para entender tem que ler o que ele escreveu mesmo, é só assim para entender, né, a linguagem, a crítica. E aí tem essa outra questão, né, o Hunter Thompson, revoltando um pouquinho da história, ele publica o Kentucky Derby, daí ele se candidata, aí tudo acontece mais ou menos ao mesmo tempo, ele se candidata, faz essa parceria com o Rolling Stone para se candidatar a delegado, porque lá tem eleições, né, para delegado, até foi um dos temas aí agora recentemente das eleições americanas, né, que eles não votam só em cargos políticos, mas eles votam outras pautas, né, nas eleições. E ele se candidatou e daí logo em seguida ele já tem uma dele em Las Vegas e daí tem uma sequência da obra dele. E aí tem uma questão de etapa, assim, ele nos anos 70 ele é um repórter, né? Ele é repórter, ele vai no lugar dos acontecimentos, ele cobre, ele foi cobrir uma luta que aí foi o grande fracasso da carreira dele, ele foi cobrir a luta do século, que foi entre Muhammad Ali e George Foreman, que é o livro, tem a luta, o livro do Norman Mailer, se eu não me engano, é muito bom também, para quem gosta de jornalismo esportivo, principalmente. E ele simplesmente abandonou, não foi na luta, ele deu para 2 bêbados numa praça os ingressos, ele disse, eu não vim aqui para ir ver luta. E aí a Rolling Stone realmente se decepcionou e aí foi o início de uma queda dele, da carreira dele enquanto repórter, né, de ir para os lugares. E nos anos 80 em diante ele passa a ser muito mais colunista, né, ele passa a ser aquele cara que fica comentando. Mas tem um outro livro dele sobre política que é Medo, Delírio na Campanha, que é sobre a campanha da reeleição do Nixon. Mas aí que eu ia chegar no ponto, a gente tem... ele tem 12 livros publicados, incluindo coletânea de cartas, correspondência, etc. Mas são 5 só que a gente tem em português, que é o Medo, Delírio em Las Vegas, que tem pela LPM, Pocket, né? Rum, Diário de um Jornalista Bêbado. Esses 2 viraram um filme de Hollywood, porque o Johnny Depp ele é do Kentucky, né? Então eles se tornaram amigos e o Johnny Depp é fã dele e interpretou ele nesses 2 filmes, né? No Medo em Las Vegas e no que é de 94, se eu não me engano, e no Rum, Diário de Jornalista Bêbado, que é de 2011. E aí tem mais em português Screw Jack, que é pela Conrad, Reino do Medo, que também é pela Conrad, que é um texto já mais recente, que é uma coletânea de textos dele. A Grande Caçada aos Tubarões, que também é da Conrad, que é essa também coletânea de reportagens dele, mas que dá uma boa ideia, né, do que foi feito. Aí tem os outros livros em inglês, um dos principais e que não foi publicado, e que é um dos maiores, acho que esse sim tem mais ou menos umas 500 páginas, tenho ele ali. Que é Medo, Delírio na Campanha, que é a grande sátira política que ele fez como reportagem, né? Ele ficou 1 ano em Washington cobrindo então essa eleição que culminou na reeleição do Richard Nixon. Ele odiava o Richard Nixon. O Richard Nixon, para quem não conhece, basta pesquisar, ele é um antecessor do estilo Donald Trump, ele era o Trump da época, né?
E o Thompson dizia que ele representava o que havia de pior na humanidade, né? Ganância, ironia, mentira, jogo baixo, enfim, e ele esculachava, ele também não tinha muito, né, muito a questão, ele era um fora da lei. Tem a biografia dele ali do professor McQueen, chama Outlaw Journalist, que é jornalista fora da lei. Ele realmente, as histórias dele, ele né, descumpria a lei, cometia pequenos delitos, etc., seguidamente, mesmo depois, quando ele se tornou jornalista. Então, claro, tem toda uma discussão ética que pode ser feita, etc., mas um dos pontos que eu destaco é isso, ele foi jornalista que queria ser escritor, dentro daquela história de candidatos a escritores que buscam no jornalismo uma profissão. Ele era fã do Fitzgerald, que autor, ele era fãzão do Grande Gatsby, né, que tem o filme também. Então só que ele dizia na adolescência dele que ele e os amigos dele eram, né, o que a gente chama aqui no lugar comum, trombadinhas, né? Pegavam as bicicletas e saíam pela cidade para fazer arte, comprar cigarro e tal, né, e beber. Só que ao mesmo tempo eles iam para a biblioteca. Ele dizia era uma coisa bizarra, assim, tipo, porque não era uma coisa normal de pequenos delinquentes fazerem. Eles iam e ficavam a tarde inteira. E aí entra uma influência da mãe dele. A mãe dele trabalhava na biblioteca de Louisville, né? E eu fui lá e tal, não tem até nada, assim, referente muito a ele e a mãe dele. Mas eles iam lá e ficavam a tarde inteira lendo. Então eles liam muito, né? E aí ele participou de clube literário da época. Ele foi rejeitado num, aí ele fundou um outro alternativo. Então, tem toda uma biografia. E a obra dele se mistura muito com a biografia dele. Só que ele fez essa mescla, então, do jornalismo e da literatura, porque o texto dele é literário, só que era publicado como reportagem nos jornais. O Medellín Las Vegas é uma reportagem, foi escrito como reportagem, e muita gente não entende isso. Né, que falam, é ficção pura, é literatura pura. Tá, pode ser, mas foi encomendado como pauta jornalística, foi escrito para ser uma reportagem. E claro, tem que daí eu vou apontar as características no livro, né? Tem o uso do exagero, né, das hipérboles, enfim. Tem técnicas ali literárias, por isso que tem essa mescla, né? Quer dizer, não quer dizer que ele diz ali, ele faz uma descrição que quando ele recebeu o adiantado para ir para Vegas, ele e o advogado dele compraram lá, daí ele vai descrevendo assim, 50 cápsulas de, sei lá, agora não me fugiu as substâncias químicas, mas tanto de LSD, tanto de cocaína, tanto de... Né, ele vai descrevendo, óbvio que ali ele está inventando os números, ele não aconteceu, o que ele quer dizer ali é que eles botaram drogas no porta-malas. Né? Mas aí, claro, que a questão de técnica literária. O Caco Barcelos faz isso, né? No Abusado, ou no Rota 66, ele descreve, por exemplo, uma cena em que no Rota 66, em que os 4 adolescentes estão dentro do Fusca e estão conversando, quer dizer, os 4 morreram, não tem como ninguém dizer que aquela conversa aconteceu. Então é técnica literária, por isso que tem essa convergência entre jornalismo e literatura, que num livro-reportagem ou numa reportagem mais literária é possível, né, de se fazer. E ele fez isso, né, nessas obras. Agora, se vocês pegarem a Grande Caçada aos Tubarões, já é uma sequência cronológica que pega desde o período em que ele veio para o Brasil, para a América Latina. Ele foi correspondente durante um ano do Jornal de Wall Street. E foi uma coisa assim também, ele ganhou uma grana lá inesperada. Foi uma coisa, parece, de filme, né? Ele ganhou uma herança da avó dele, não era grande coisa, mas ele pegou essa grana e chegou lá no Jornal de Wall Street, eu vou ir para a América Latina lá para ver o que está rolando. Se vocês quiserem, eu posso, né, ser correspondente e mandar. E tá, beleza, tá indo mesmo, vai. E ele começou a mandar os textos, os caras também ficaram loucos. Começaram a publicar. E aí ele começou a... Mas mesmo assim, esses primeiros textos são mais não conservadores, são mais tradicionais no sentido da reportagem. E aí ele começou a chamar atenção, né? E claro, aí ele acaba retornando, né? Tem a passagem dele sobre o Brasil, e era anos 60, né? Era período do regime militar, então tem descrições históricas muito importantes pra gente aqui. Ele fala daí, é interessante isso também, ele fala do Brasil, do Peru, da Argentina, né? Dos outros países, da Colômbia, né? Então é muito interessante porque ele fala sobre esses países naquela época com uma visão completamente de fora, assim, e é muito interessante.
E ele xinga os correspondentes americanos que estão escrevendo sobre o Brasil, dos seus escritórios com ar-condicionado em Washington. Ele fala, nunca, ele manda e-mail não, carta, né, pro editor, por exemplo, lá do Washington Post, esse teu correspondente aí não sabe, né, P nenhuma que está acontecendo aqui, eu tô aqui, esse teu cara aí tá escrevendo a partir das notícias que vêm das agências, e olha a bobagem que ele escreveu. E ele xinga muito, né? Então, muitas cartas são publicadas. Às vezes os editores gostavam tanto que publicavam as cartas dele. E às vezes ele também criou uma técnica que era a falsa carta do editor. Ele escrevia como ele, né? Dizendo, o nosso repórter não sei o que aconteceu tal coisa, mas era ele mesmo escrevendo e botava a nota do editor. É uma técnica também, então, literária, né? De ficção que ele colocava na reportagem, né? Mas o que vale é isso, é o conteúdo. E também algo que os outros jornalistas falavam, né? Porque quando ele está em Washington cobrindo a campanha de 72, acontece isso, ele começa a se destacar, ele começa a ser fonte para os outros jornalistas. O New York Times repercute o que ele escreve, o Washington Post, a Time, enfim. E os jornalistas falavam isso, ele publica coisas que a gente não pode, porque o nosso escritório não vai deixar, o nosso editor, ou para não perder fontes. E ele, como ia ficar 1 ano só em Washington, ele falava, eu posso cruzar a ponte e queimar ela, porque eu vou embora daqui e se os políticos não quiserem mais falar comigo, beleza. E os outros não, os outros eram jornalistas políticos, então se eles publicassem algo que era dito nos bastidores, o político lá, a fonte dele, não falava mais com ele, que é algo que acontece, né? Quem já trabalhou, quem trabalha com isso sabe como é que funciona, né? O cara que cobre polícia, às vezes ele acaba não publicando tudo que ele vê e que ele sabe, porque senão no outro dia ele vai chegar lá, ninguém vai passar informação para ele, então tem muito disso. E ele não tinha essa preocupação em cultivar fontes, então ele deixou todo mundo louco, né, em Washington, porque ele publicava tudo que ele via, que ele ouvia, então não importava se, né. E tanto é que teve uma frase, agora só para encerrar, já está esgotando o tempo, que foi dita na minha banca lá da tese. O professor Juremir falou, né, no Brasil, ele falou que se no Brasil os jornalistas que cobrem Brasília principalmente falassem e publicassem tudo que acontece lá e que eles veem nos bastidores, ia ter uma guerra civil no Brasil, né? Então, claro, com redes sociais mudou muita coisa, mas o Hunter Thompson ele teve isso, de ele publicar, e até hoje, né, tu não encontra ninguém, tanto nos Estados Unidos quanto aqui, que faça o que ele fez, que é publicar tudo que ele sabia, colocar a opinião dele de maneira completamente livre, levar essa biografia para os textos dele e, principalmente, tu até consegue fazer isso, né? Mas repercutir, né? Chegar nesse ponto de o que escrever aí publicar no New York Times, na Rolling Stone, na Playboy, e aí os caras liam, né? Chegava né? Uma coisa é eu ter um blog aqui e falar do presidente, do governador, mas o presidente vai estar nem aí para mim, o governador. Outra coisa é ter essa representatividade. Ele teve, né? Então é muito difícil realmente. Por isso que eu digo que o jornalismo gonzo é um tipo de jornalismo de um jornalista só, né? Porque era muito biográfico, é um jornalismo muito biográfico. Uma literatura e um jornalismo muito biográfico. Então não é algo que, eu vou fazer jornalismo gonzo, né? Então, tu pode fazer até tentar utilizar o estilo, mas era muito biográfico, até a questão das drogas, da bebida. A viúva dele falava que a coisa que ele mais odiava era a gente que queria beber e usar droga para imitar ele, né? Era algo da biografia dele da adolescência, não é algo que ele começou assim, eu vou beber e usar droga para escrever sobre isso para ficar famoso. Não, ele na verdade ele trouxe a biografia dele para o texto dele, não foi algo assim, eu vou fazer para isso. Então tem muito disso, e às vezes é uma confusão muito grande essa questão de fãs, etc. Os caras acham que vão fazer jornalismo, vão usar drogas e beber e vão ser o Hunter Thompson, né? Isso é. E ele odiava esse tipo os imitadores, né, que ele chamava. Então seria isso, vai estourar o tempo, eu vou botar esse artigo então, e na volta, quem quiser, né, procurar o livro, pode procurar. Também vou botar um trecho de um texto dele para vocês terem uma ideia melhor. Tá bom? Obrigado e até a semana que vem. Fiquem bem.